Muito bem, então começamos a gravação da aula. Hoje nós estaremos trabalhando com a sessão 3.2 da nossa disciplina de compiladores. Hoje nós temos um colega novo, o Alexandre Araújo, deve ter arrumado a vida dele agora há pouco tempo, né? Mas aí estaremos então seguindo com a sessão 3.2. Lembrando que essas aulas aqui que nós estamos tendo no ambiente virtual, elas são gravadas e depois disponibilizadas no AVA. Para caso vocês tenham perdido a aula ao vivo, vocês poderão acompanhá-la depois, a gravação dela no AVA, tá? Lá vai ter o link para vocês assistirem novamente. Muito bem. Só para que nós possamos conversar também a mesma coisa, eu passei também na aula passada, não sei se vocês viram o vídeo, o nosso novo calendário de atividades. Eu acho que de vocês que estão hoje ao vivo, aí, hoje conosco na aula, acho que ninguém estava na aula passada, né? Correto? Não, Gabriel? Você não estava na aula passada? Não estava, não. Meu AVA se virou semana passada. Semana passada que arrumou? Isso. Ok. Então, vocês devem estar vendo aí um calendário sobre as nossas atividades. Nesse nosso calendário aí, nós temos, então, já uma previsão de entrega de uma atividade para amanhã, valendo aí 300 pontos. Quem já acessou o AVA hoje, ou acessou nesses dias, eu até vou olhar aqui quem acessou o AVA, vocês lá terão acesso à atividade no AVA. Então, a atividade foi postada na sessão 3.1, ou seja, na aula passada foram postadas as atividades. Vocês conseguiram fazer o download delas? Eu vi elas aqui, professor, mas eu não tentei baixar ainda. Ah, tudo bem. Mas aí, se vocês puderem tentar baixar para ver se o link está ok, se está funcionando de forma adequada. Tudo bem. Seria interessante e benéfico que vocês tentassem. Então, aí essas duas atividades que estão aqui, as 7 e 8, estão na seção 3.1, tá? São apenas atividades nas quais múltipla escolha, né? Aqui, vocês na atividade objetiva 7, vocês estarão lendo a seção 3.1 e a atividade objetiva 8, a seção 3.2. E aí vocês terão que fazer o envio até amanhã. E aí, qual é a sistemática? Vamos imaginar, na próxima aula nossa, semana que vem, no dia 11, vamos imaginar que vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre essas atividades objetivas aqui que vocês responderam, tá? Aí nós vamos conversar na próxima aula sobre essas atividades aqui. E, em contrapartida, teremos outras atividades disponíveis no AVA, que serão essas outras aqui, referente à atividade objetiva 9, a avaliação da unidade 3, que serão 10 questões para vocês avaliarem, mais uma questão objetiva 10, e esse projeto do analisador. Esse projeto analisador, nós estaremos trabalhando com os 3 analisadores na fase de análise do compilador, né? Com o analisador léxico, sintático e semântico. Aí temos um pequeno projeto aqui para desenvolver. Para este projeto aqui, vocês devem ter instalado no computador o NetBeans, tá? Então, o NetBeans será a ferramenta que usaremos para desenvolver este roteiro, esse projeto analisador que está aí para vocês olharem, tá? Para vocês desenvolverem. Vou até deixar uma seta aqui, vai ficar perto a seta, mas tá aí. Então, para desenvolvermos o projeto do analisador, é necessário que vocês tenham instalado no computador de vocês o NetBeans para que vocês possam seguir com a atividade, tá? Então, esse daqui é um projeto prático, vou até mudar a cor dele aqui, esse daqui que a gente fará no computador com vocês. E esses outros teóricos objetivos. Até o dia 19 para entrega. Aí na aula seguinte, aula 19, vocês poderão, né, tirar dúvidas sobre essas atividades. Sobre as atividades referentes a essas atividades da formativa 2. E a última aqui, a formativa 3, até o dia 2. Lembrando que essas atividades vocês deverão enviar por e-mail todos os anexos das atividades juntos, tá? Não é para enviar um a um.
Quando vocês fizerem esse, nós vamos fazer uma parte dele juntos. Então, vocês verão como é que vocês deverão fazer a entrega da parte prática, tá? Mas os demais, o padrão é mandar por e-mail. Lá no AVA também tem como vocês deverão escrever no assunto do e-mail, como é que o assunto do e-mail deverá ser redigido, e o e-mail que vocês deverão enviar, com todos os anexos, tá? Todos os anexos deverão estar juntos. Alguma dúvida quanto a isso? Professor, Diga. essa atividade formativa 2 é para enviar somente a atividade objetiva 9 e a objetiva 10, que vai enviar junto? Não, no caso, essas que estão aqui. Não, tô falando aqui? Esta? Não, formativa 2. Ah, tá. A formativa 2 aqui tem essa atividade. A avaliação da unidade 3 também vai junto. Essa atividade objetiva 10. E esse analisador eu vou pedir umas imagens do analisador para vocês mandarem junto. Tá? Mesmo ele sendo prático, tudo no né? mesmo anexo, né? Tudo no mesmo e-mail, no mesmo anexo. Vão mandar no mesmo dia. Se vocês decidirem chegar lá no dia 17 de maio, já está tudo pronto, pode mandar, mandando um e-mail apenas, com todos eles em anexo. Lá no AVA eu deixei também como vocês deverão escrever o assunto, né? A identificação do assunto para que, por exemplo, nesta atividade da primeira aí, o assunto do e-mail deverá ser este, a F1Comp. Tá? Este é o assunto que vocês deverão deixar aí no e-mail, tá? Neste outro aqui vai mudando só a nomenclatura dele, né? Aqui, ó, 2. E aqui é o... Opa, errei aqui o 3, atividade 3. Tá, então, por enquanto, está disponível essas aqui atividades para vocês fazerem. Vocês terão que enviar até amanhã, tá? Até o dia 5 de maio, vocês deverão estar enviando no meu e-mail essas atividades. Tudo bem? Alguma dúvida a mais? Tudo bem. Não, né? Tudo certo? Os outros estão sem microfone. Ainda estão se familiarizando com os assuntos. Muito bem, já que podemos seguir aí só um momentinho, que tem uma outra pessoa querendo entrar aqui na aula. Então, essas são as nossas atividades que devemos estar detectando, realizando nesse momento. E aí vocês terão, então, até o dia 12 para enviar essa atividade aí. Por e-mail, né? Mas aí no AVA vocês têm acesso aos arquivos dessas atividades. Tudo bem? Uma outra questão que eu converso também geralmente com todos, a sistemática nossa pós uma prova é discutir alguns assuntos que foram tratados na prova, né? Eu acredito que quem não fez a prova ficará de segunda chamada, né? Parece que já foi o prazo, hoje era o último prazo para envio das notas, notas estão lançadas, né? Já estão lá disponíveis no AVA. E aí, a seguir, a gente seguiria para o segundo bimestre. Então, na aula passada, até falando sobre a 3.1, eu só não falei sobre a prova, porque ainda tinha prazo disponível para envio da prova, né? Agora encerrou realmente o prazo, já está tudo resolvido. Então, a ideia de hoje é conversarmos algumas questões da prova. As questões de múltipla escolha e de verdadeiro ou falso já foram todas informadas para vocês conforme vocês iam marcar as opções, né? Ali já foram todas respondidas. Tinha algumas questões práticas que vocês tinham que responder na prova e algumas pessoas não responderam essas questões. Então, depois da prova, geralmente eu faço essa revisão da prova, né, apresentando para vocês o gabarito referente à parte teórica, a parte objetiva e a parte prática. A parte objetiva, acho que quando vocês responderam lá, já houve feedback se vocês acertaram ou não a questão, só ficando essa parte prática como um mecanismo de correção, tá? Então, muito bem. Sobre a prova, tínhamos essas 3 questões aqui que eram para vocês desenvolverem, né? A primeira questão era, considera a gramática GB. Aí nós temos lá o conjunto, né, dessa gramática formado por VT, VN e PS.
Aí o VT são as variáveis terminais, no caso nós temos A e B, é o conjunto formado das variáveis terminais. As variáveis não terminais, Azão e S maiúsculo. E as regras de produção eram S definido por A, e A definido por Azinho, Azão, B, ou A definido por AB. Então essa era a na gramática. E era solicitado que fizesse uma transformação dela para a notação BNF. Já a regra aqui já estava até mais ou menos pronta para vocês colocarem em BNF, né? Essa questão aqui, eu vi que alguns não responderam, mas basicamente, já vou para as produções. Quando a gente fala para transformar em notação BNF, nós temos que olhar apenas as produções, tá? Então, a produção em questão aqui, é essa que eu estou digitando aqui no momento. Então, a produção que nós temos que converter são essas daqui, né? S definido por Azão. E aqui nós temos Azão definido por Azinho, Azão, B, ou AB. Eu posso fazer dessa forma, né? Então, isso aqui são as produções possíveis desta gramática em questão, tá? A notação em BNF, a única característica principal da substituição das linguagens formais. Então, lembrando, nas linguagens formais nós usávamos uma nomenclatura, né? As letras maiúsculas, um padrão das linguagens formais é que a letra maiúscula define os símbolos não terminais e as letras minúsculas, símbolos terminais. Na notação em BNF, ao invés de usarmos esses símbolos, nós usamos uma marcação para que possamos identificar quais são os símbolos terminais. Não é mais a letra maiúscula ou minúscula, né? Apenas o seguinte, ó. Então, a notação BNF, apenas deveríamos fazer o quê? Colocar o sinal de menor, S. Também podemos continuar com o definido. E aqui, o Azão. Em seguida, para que façamos a notação BNF na parte inferior, também os símbolos não terminais entre menor e maior e o símbolo terminal fora dessa nomenclatura. B e, AB, que é o final. Apenas isso aqui. Então, esta aqui, a informação que está na cor, uma cor legível para vocês aí. Vou colocar nesse vermelho aí mais escuro. Então, essa aqui é a resposta que vocês deveriam fazer na prova. Apenas isso. Convertemos esta gramática para a notação EBNF. E, nesse sentido, a anotação já estaria aqui pronta, porque temos aqui os símbolos não terminais entre menor e maior. Tá ok? Então, apenas essa situação que serviria para a prova. Viram a resposta? Vou passar para a próxima aqui. Nessa outra aqui era para simular e trocarmos aqui o que é token do que é lexema. Então, vamos imaginar que vocês são analisador léxico, né? Então, vocês são analisador léxico. Então, a missão de vocês é escanear aí o código-fonte à procura de tokens e lexemas. Então, passado este código para vocês, vocês deveriam encontrar aqui tokens e lexemas. Então, aqui, para ficar mais fácil, eu vou apenas criar uma tabela aqui, tá? Vocês poderiam responder de outra forma, colocando outra nomenclatura, mas vou colocar aqui, ó, os tokens encontrados e os lexemas que também foram encontrados. Lexemas. Então, era para encontrarmos aqui os tokens lexemas. Muito bem. Para uma dica, quem conseguiu responder até já pode colaborar. Aqui, nesse sentido, o que eu deveria preencher aqui no token? Lembrando que este aqui é o código a ser analisado, tá? Vou até mudar aqui a nomenclatura dele aqui para Courier. Então, este é o código a ser identificado. Eu quero encontrar aqui os tokens e os lexemas. Então, vamos lá. A palavra programa. Programa. É o quê? Token, né? Qual é o token e qual é o lexema? Oi? É um token ele, não é? Não está ouvindo? Token, é isso? Ah, tá, o token. Tá, e o lexema? Acho que não fiz assim, hein, professor? Eu acho que eu errei essa questão. Coloquei como palavra reservada, fui fazendo assim. Aí, perfeito. Identificador. O A, identificador. Entendi. Muito bem. Eu acho que você deu uma resposta um pouquinho diferente, mas beleza.
aceitei a sua resposta porque eu vi que você estava no caminho certo. A única questão aqui que nós vamos definir é o seguinte: o que é o token? O token é a minha regra da gramática. Lembra a gramática aqui? Essa produção aqui é um token, tá? Eu produzo, quando eu estou criando uma gramática de uma linguagem, o token é a minha produção. Então, quando eu falo essa palavra aqui é uma palavra reservada. Então, aqui eu falo, o token em questão é a palavra reservada da linguagem. Esse é o token. E qual que é o lexema? O que está escrito lá? Programa. Esse é o lexema. Muito bem. Perfeito, agora entendi. Então, entendeu? Agora, vamos lá. Agora o outro ali. A outra, o que é programa de compilador? Isso é um identificador. Ou seja, eu criei uma... para criar um token, eu posso, como identificador, eu criei uma regra, usei a gramática regular e define uma expressão regular para definir o nome de um identificador. O que é o nome do identificador? Nomes das variáveis. Como é que eu devo definir esses nomes, né? No caso, aqui é o nome do programa, mas ele vai começar com letra, poderá ter números depois, pode ter espaço vazio, não pode ter espaço vazio, tem que ser uma palavra única, como está aqui. Então, essa palavra única aqui é o lexema. O próximo ali, o A é o quê? O A não é o nome de uma variável? Então, é identificador. Nome de variável. O que é o lexema? O que está lá. A. Depois, nós temos que criar também, vai ter que criar o quê? O quê? Uma vírgula? Então, aqui vai ter que ser uma pontuação. Sinal, pontuação. Coloquei como símbolo, pode ser... mas pode... Símbolo, ótimo, beleza. Pode ser símbolo também. Porque aqui vai do projeto da sua linguagem, né? O projeto da sua linguagem você define o token. E aqui, qual que é o lexema que você encontrou? Uma vírgula. O próximo, identificador. Nesse momento aqui, talvez seja um pouco repetitivo, né? Mas aqui nós temos o B. E assim a gente vai seguindo. Depois temos mais um sinal de pontuação, ou símbolo, como você mencionou, que é os 2 pontos. E o último ali para terminar, o integer. O integer eu posso definir também como uma palavra reservada. Ou também posso definir como tipo de dados, né? Tipo de dados. Eu posso criar uma gramática para identificar os tipos de dados. E aqui é o integer. Tá? Então, token, na verdade, nós podemos fazer uma analogia a uma regra, uma produção, né? Uma regra de produção nossa. Ou seja, essa produção aqui pode gerar esta cadeia de caractere ou esta cadeia aqui, né? E conforme aqui existe uma possibilidade, como essa daqui é uma gramática livre de contexto, eu posso ir inserindo novos caracteres aqui no meio, na derivação, né? Então, esta regra aqui, essa produção da minha gramática, né? Eu consigo gerar uma cadeia. Aqui também, ó, esta palavra que ficou errado. Reservada, né? Agora ficou melhor. Então, palavra reservada, esse é o token, ou seja, esta é a minha produção, e o que está aqui eu encontro são os lexemas, tá? A missão de estar colhendo, escaneando tudo que nós digitamos no código-fonte é do nosso analisador léxico. Ele que faz essa leitura caractere por caractere. Ele tem que pegar caractere por caractere aqui. Depois de encontrar o caractere, ou seja, encontrou um espaço vazio, ele vai analisar se esse caractere pertence ao quê. Aí ele vai estar observando qual token que ele pertence, mas esse lexema é salvo. Isso aqui, tudo é salvo. Depois nós vamos trabalhar com essa nomenclatura aqui, de onde que é salvo. Na realidade, deixa eu dar um enter aqui. Esse Word não é fácil. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos inserir aqui uma coluna. Uma linha, desculpe. Acima. Mais para frente, aliás, acho que vocês já viram falar isso aqui. Todas essas informações são armazenadas na tabela de símbolos, tá? Que é o famoso TS. Isso aqui nós veremos aqui, usaremos dentro do Java, eu vou demonstrar para vocês, a tabela de símbolos, porque a tabela de símbolos ela é alimentada no analisador léxico. Tudo que é capturado com o código-fonte é identificado e salvo nessa tabela de símbolos. Depois nós usaremos uma estrutura de dados, uma tabela hash do Java, para mostrar para vocês como é que a gente cria essa estrutura aqui. Mas a estrutura que nós usaremos é muito similar. Quem já mexeu com banco de dados não relacional, que é o NoSQL, nós trabalhamos lá com chave-valor. É isso que faremos aqui.
usaremos uma estrutura de dados chamada tabela hash dentro do Java, para que nós façamos essa tabela de símbolo aqui. Vejamos como funcionaria uma tabela de símbolos, tá? Nas quais são salvos tudo que é listado e lido do código-fonte é salvo nessa tabela de símbolos, tá? Mas, por enquanto, eu só vinha pedindo isso para vocês, só que essa identificação de tokens, lexema e mais para frente, veremos também que será gravado também nessa tabela de símbolos o tipo de dado, para que o analisador semântico possa analisá-lo depois, tá? Tudo isso é salvo dentro da tabela de símbolos, TS. Tudo bem? Aí é só continuar, tá? Aí vamos ter o begin é uma palavra reservada, e o lexema é o begin, o read é uma palavra reservada. Aqui nós temos também um lexema, aí tem um parênteses aqui, abertura, parênteses, pode ser um token parênteses, e o lexema é abertura de parênteses, tem o fechamento de parênteses, e assim por diante, todos os símbolos que estão aqui definidos, tá? Aqui é um sinal, aqui ficou até uma falha, né? Ficou igual aqui, esse igual. Nessa código aqui, a atribuição é isso aqui, eu estou atribuindo o valor 5, a variável B, para ser armazenada na memória, né? Então aqui nós temos uma palavra reservada, um identificador, o lexema B. Aqui nós temos o símbolo de atribuição, que é 2 pontos igual, e o 5 equivalendo aí a um valor numérico, né? Uma constante numérica, mas é um número aqui, no caso podemos identificar como um número inteiro, né? E o que está sendo no lexema é o número 5, tá? É assim por diante, acho que é bem tranquilo aí, era apenas isso que deveria ser realizado nesta atividade aí, quanto aos tokens lexemas. Muito bem. E a última prática era apenas para demonstrarmos a derivação, né? Tínhamos aqui, considera a gramática G a seguir. Nós temos a gramática aqui, com símbolos não terminais, símbolos terminais. O S é o símbolo inicial da gramática e as produções. As produções são essas que estão aqui definidas, né? São as produções da gramática. Então, com essas produções que eu consigo gerar cadeias. A nomenclatura W, na linguagem formais, nós usamos o ômega ou W, que vocês estão vendo aí, porque o símbolo não apareceu, mas seria o ômega, para identificação de cadeias, tá? Então, isso aqui é uma cadeia gerada via esta gramática aqui, tá? Aliás, pergunta-se, o objetivo da questão era para demonstrarmos as derivações para que pudéssemos encontrar essa situação aqui desta cadeia. Então, as derivações são as seguintes. Visto a gramática, nós temos que iniciar essa derivação. O início da derivação, nós usamos o símbolo inicial, que é o S, tá? O S é o símbolo inicial da derivação. Na derivação, eu costumo também usar aqui uma seta, mostrando que eu estou derivando. E nesse sentido aqui, nosso objetivo é chegar nesta cadeia de caracteres, nessa palavra aqui, né? Eu derivo primeiro 0A ou 1B, para chegar nessa cadeia aqui. Lembrando que essa gramática aqui é uma gramática regular e a derivação dela é à direita. Sempre à direita. É uma gramática regular, derivação à direita. Essa gramática que nós vimos inicialmente é uma gramática livre de contexto. Na livre de contexto, observe que a derivação não acontece à direita, está acontecendo até no centro aqui, né? Mas a derivação aqui é um pouco diferente, tá? Essa gramática é uma gramática regular, a derivação dela sempre será à direita. Muito bem. Aí, qual nós devemos escolher? O 0A. 0A, muito bem, apenas isso. Isso, 0A. A primeira derivação é essa. Aí depois, continuamos a derivação. Qual símbolo que eu vou derivar? Caso, nessa nossa cadeia aqui, nós temos que procurar. Este aqui é um símbolo terminal. Ele não deriva mais, ele já fará parte da minha cadeia. Eu sempre pego o símbolo não terminal e realizo a derivação dele. Então, nosso A vai derivar agora, né? Para o 0 continua, porque o 0 já é um símbolo terminal, então ele não mexe mais. E nós temos que chegar a este 1 aqui. Então é evidente, né, que vamos derivar o quê? 1B. 1B. Muito bem. Passamos para o próximo estágio de derivação. Nós temos o B aqui. Este é o símbolo símbolo não terminal, desculpe. Então, ele que faremos a derivação por ele. Símbolo não terminal. Vamos digitar esse 01 já pertence à cadeia, tá? Porque ele é um símbolo terminal. Nesse sentido, nós precisamos desse 0 aqui. O 0, ou a gente digita 0A ou 2. Então, é evidente que é 0A. 0A. Opa. O Word quer me ajudar, me atrapalhando. Muito bem, nós estamos aqui, então, com azão. Esse azão que é um símbolo não terminal. Novamente, usaremos ele para realizarmos a derivação. Então, aqui,
0, 1, 0, continua. O próximo caractere é o 1. Então, olha lá, 1B. 1B é a nossa derivação. E, para concluirmos agora, vamos derivar o B para 0, 1, 0, 1. Isso já é a cadeia normal. E agora nós temos que chegar a esse número 2. Então, a derivação aqui, nós estamos nesta regra aqui de produção. O B, eu posso escrever na minha cadeia ou 0A ou o número 2. Nós fizemos apenas no número 2. Então, chegamos ao 2. Observem, esta cadeia que foi gerada aqui, ela é igual ao que está solicitando o exercício. Então, quando eu chego neste ponto aqui, não tenho mais símbolos não terminais. Aqui eu só tenho símbolos terminais. Então, a minha cadeia foi gerada. Então, esta aqui é igual ao que foi solicitado no exercício. Então, está de acordo, né? Chegaria até esse ponto e já estaria resolvida a resposta dessa questão também. Muito simples também, apenas para que vocês possam relembrar aí como vocês deveriam realizar essas derivações via essas regras de produção. Muito bem. Então, essas questões que vocês deveriam estar desenvolvendo na prova. E tinha duas, era uma pesquisa sobre o Lex, né, e a CC. Vocês fizeram uma pesquisa, eu aceitei a resposta que vocês colocaram, era apenas uma pesquisa para relembrá-los. Mas até posso perguntar para vocês aí, quem fez na prova, ainda lembra, né? O Lex é o quê? Podiam me ajudar aí? O Lex? Resumidamente? O Lex? É. Putz. O nome dele já parece um analisador, né? Esses dois, para dar uma dica para vocês, são analisadores, né? Lembrando, nós temos um analisador léxico, nós temos um analisador sintático e temos um analisador semântico. O Lexer é um gerador de analisador? Ninguém se habilita? Eu não quero arriscar. Vai que eu erro de novo. Então, o Lex, no caso aqui, vou até escrever aqui para vocês verem. Nós estamos falando desse daqui, ó. Lex, ele é um gerador de analisador léxico. E a CC... Oi, dica. Pode explicar melhor sobre ele? Porque na hora eu fiquei na dúvida. Então, é o seguinte... Eu entendi que ele é um analisador de léxico, mas o que ele... Muito bem, o que ele vem a ser? Vamos lá, vamos pegar os primórdios, né? Então, quando nós estávamos... O que ele faz exatamente no programa? Ah, muito bem, observado, ok. Então, é o seguinte, o nosso código, né? Quando... A ideia de desenvolver um compilador inicial, as pessoas desenvolviam ela do zero, né? Então, pegávamos lá, construíamos no braço, com as nossas ideias, um analisador léxico. Depois construímos um analisador sintático e depois um analisador semântico. Construímos ele do zero, sem ajuda de nenhum recurso. Com o passar do tempo, o pessoal, as pessoas da computação que estavam desenvolvendo compiladores, pensaram e tentaram criar algumas ferramentas que auxiliassem o desenvolvimento de compiladores. Nesse sentido, eles pensaram em linguagem C, um gerador de analisador léxico. Em linguagem C, então, eles desenvolveram o Lexer. O Lexer, então, nele nós escrevemos as regras das nossas gramáticas, né? A regra do analisador léxico, e geramos um analisador léxico via as regras que nós escrevemos nele. Então, por esse motivo, né, ele auxilia, eu não preciso codificar totalmente o meu léxico, ele já traz o suporte de eu estar criando esse analisador, né, para que nós possamos desenvolver a nossa atividade. Eu vou abrir para você aqui um exemplo, tá? Para você não ficar sem entender muito assim sobre isso, eu vou abrir um exemplo para você. Só um momentinho, eu vou mudar a tela aqui. Nós, no caso, nós não vimos o Lex. Nós vimos o JFlex. Deixa eu mostrar a tela dele aqui. Muito bem. Então, vocês estão vendo a tela do meu computador, né? Sim? Sim. Sim, perfeito. Sim. Agora não estão mais, agora estão. Muito bem. Então, aqui, o
que ele vem a ser? Nós aqui, vocês desenvolveram já um projeto, e nesse projeto de vocês, não foi esse que vocês desenvolveram, com vocês também não é esse, mas eu vou mostrar aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui dentro do Java, nós adicionamos essa biblioteca aqui, ó, JFlex full. Estão vendo aqui? JFlex full. Isso aqui é uma biblioteca que faz parte do nosso pacote. Qual o objetivo dela? Com ela eu posso escrever... Vocês estão vendo aqui uma gramática escrita? Observem, nessa gramática aqui, nós estamos considerando aqui o que é uma letra. Olha só, estou mostrando para o meu compilador o que é uma letra. Então, isso aqui é uma produção minha. Então, para ele achar um token, ele sabe que isso aqui são letras, dígitos, de 0 a 9. O underline. O identificador. O que é o identificador? É feito por uma letra. Tem que obrigatoriamente começar com uma letra. E esse símbolo aqui pertence à notação eBNF. O que isso aqui indica? Alguém pode me recordar? Que eu tenho que repetir isso aqui uma ou N vezes. Então, eu posso repetir uma letra para identificar um identificador. Eu posso repetir várias letras. E após eu ter colocado ou uma letra ou várias, eu posso colocar letras ou dígitos ou underline. Isso aqui faz com que eu possa criar variáveis, né, que contemplem esses nomes aqui, ó, que nós identificamos aqui com possibilidade. Por exemplo, nós aqui, ó, o nome de aqui o identificador do nosso, aqui o identificador. Nós colocamos esse identificador A. Isso aqui é um identificador. Ele começou com uma letra, mas eu poderia colocar aqui abacaxi. Isso daqui é o identificador também, ó. Daí é válido. E depois do abacaxi eu posso colocar 10. Também é válido. Eu só não posso colocar uma outra palavra aqui que não faz parte do contexto do identificador, que já tá um erro aqui, tá? Então, aqui eu defini que essa variável tem que começar com letra. Eu posso repetir outras letras. Posso colocar número, tá? Posso colocar outra letra de novo, olha lá. Posso colocar aqui OP, PO, aliás. Posso colocar essas letras. Então, essa definição de como eu posso criar um identificador está sendo descrita pelo meu Lexer. Só que nesse sentido aqui, nós usamos JFlex, que nos facilita a montagem desse código, tá? Observem aqui. Ele pode começar com uma letra, o identificador começa com uma letra, eu posso repetir outras letras, ou eu posso vir aqui letra, ou dígito, ou underline. Eu posso colocar o nome na variável também underline. Isso aqui, observe, este símbolo aqui faz parte das notações formais, né? Quando a gente coloca esse símbolo aqui, a gente está usando o fechamento de Kleene. O fechamento de Kleene indica que eu posso repetir isso aqui nem uma vez ou várias vezes. Até estranho falar repetir uma vez, não repetir uma vez, só tem uma vez, né? Mas na definição é o seguinte, indica o seguinte. Assistiu até uma questão na prova que caiu esse símbolo aqui. Isso aqui identifica para vocês que eu posso, isso aqui poderá repetir nem uma vez, ou várias vezes, tá? Então, no mínimo tem que ter uma letra. Agora, se eu quiser escrever uma frase, ela terá que estar junta, e eu posso colocar nesta frase números, que o dígito refere-se a esses números aqui, e posso colocar underline também, tá? Então, toda essa informação fará parte do meu identificador. Então, aqui eu também defini que número inteiro é só com dígito. O que é esse mais aqui? Esse mais também é o fechamento de Kleene. Quando eu coloco mais, eu indico que esse dígito ele deverá repetir uma vez pelo menos, ou N vezes. Então, para que nós possamos achar um número inteiro, ele pelo menos tem que ter um número. Ou 0 ou 1. Observe que os dígitos inteiros eles vão variar de 0 até 9. Confere que de 0 a 9 eu consigo criar com esses dois, aliás, com essa faixa de valores. Essa faixa de valores aqui, evidente que essa hífen ali indica 0, indica 1, indica 2, indica 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Este símbolo aqui, então, essa definição aqui que está entre colchetes, indica esta variação de símbolos de 0 a 9. Confere que com esses valores aqui eu consigo criar qualquer dígito inteiro, conhecido ou não, né? Vamos dizer assim, já que é infinito os números inteiros, né? Aliás, eles são infinitos. Então, por serem infinitos, eu posso criar com esses dígitos aqui qualquer número inteiro. Alguém acha que eu posso criar um número... Eu não consigo criar todo o número inteiro com esses dígitos aqui? Não tem jeito, né? Eu consigo criar todos os números inteiros que estão com essa possibilidade. Muito bem. Então, aqui eu identifico que ele vai ter a informação de um número inteiro, repetindo uma vez ou
muitas. Esse fechamento de Klein indica isso. Aqui nós temos um número inteiro, aspas, aí vai ter um ponto e outro número inteiro. Isso aqui para que possamos identificar números decimais. Tá? Decimais. Essa definição aqui refere-se a comentários no código. Se vocês colocarem comentários, eles serão achados. Muito bem. Aqui nós temos comentário com barra, ou comentário, aliás, aqui é um enter, tá? Barra N, dá um enter no código, tá? Então isso aqui todos são comentários. Tudo que tiver com essa informação aqui no código, ele vai identificar com comentário. Nós temos operadores aritméticos. Então, para um compilador, vocês têm que definir todos os símbolos. Então, se no compilador de vocês, na linguagem de programação de vocês, a multiplicação, aliás, a soma não é com mais, é o símbolo cifrão, por exemplo, como é a conta de vocês depois de formado cheio de dinheiro, né? Como engenheiros da computação. Então, vocês podem criar uma linguagem de programação que cifrão é para somar, é o símbolo da soma. Evidente que não faz muito sentido colocar o cifrão para soma, né? Porque já estamos acostumados desde a escola que o símbolo da soma é esse aqui, né? Mas na linguagem de vocês definem o que vocês quiserem na linguagem, no compilador de vocês. Então, vocês poderiam definir aqui que o operador aritmético, no caso, o somar, no caso, pode ser uma porcentagem, o cifrão, desculpem, tá? Nós temos aqui operadores de comparação. Nessa linguagem aqui, temos esses operadores de compilação, tá? Em Java, nós temos também isso aqui, ó. Opa, vou configurar meu teclado aqui. Meu teclado não é nosso idioma. Então, aqui eu vou colocar este símbolo aqui, identifica um símbolo de diferente, tá? Deixa eu só achar aqui o... Isso aqui em Java é diferente. Isso aqui é diferente, tá? Dentro dessa linguagem aqui, este símbolo é diferente, tá? Essa linguagem que a pessoa fez aqui. Eu sei isso que esse aqui ele está transcrevendo uma linguagem chamada Pascal. Em Pascal, isso aqui é diferente, tá? Em Java, isso aqui é diferente. Então, quem definiu isso foi lá quando desenvolveram a linguagem de programação, a Java, né? Quando especificaram a linguagem. Quando especificaram ela, criaram o token. Isso aqui é o token, tá? Isso é o token. E o lexema que ele for encontrar será este aqui. Então, esse aqui é um símbolo diferente. Operadores lógicos, ou IE. Isso aqui, geralmente, na nossa linguagem de programações convencionais, né? Porque elas são todas em idioma inglês. O OU, em questão aí, é o OR, né? E o E, em questão aí, algumas linguagens usam o E assim. Em outras linguagens, que são mais simbólicas, usa-se este E aqui, ó. O E comercial como E. Tá? Então, aqui nós temos um O dessa linguagem, operador lógico, né, em português, mas nas linguagens de programação convencionais vocês devem encontrar isso aqui, essas palavras OR, ou AND, ou símbolos, né? Em Java a gente coloca 2E comercial para o E e duas barras em pés aqui para o OU. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui. Este aqui, então... Para ajudar a desenvolver, eu não preciso desenvolver o meu compilador, eu desenvolvo a gramática, os tokens, né, que serão reconhecidos por ele, e mando o meu JFlex gerar o meu Lexer. Ele gera essa classe aqui, que será o nosso analisador léxico, tá? Então ele gera isso aqui para a gente, ele nos auxilia criando este analisador léxico para a gente aqui. Então o Lexer, que vocês tinham lá na prova, seria um gerador de analisador léxico. Ele geraria isso aqui para vocês, ó. Este código que vocês estão vendo aqui, ele geraria para vocês. Só que ele foi desenvolvido em C, na linguagem C. Lá também vocês apenas têm que especificar a gramática. Depois da especificação da gramática, estariam gerando um analisador léxico, que é este código que vocês estão vendo aqui. Então, ele gerou isso aqui para a gente conforme a nossa definição de gramática. Vocês olharem aqui embaixo, ó, observem aqui, ó, operadores, número, palavra-chave, literal, estão todos aqui identificados conforme o que nós fizemos ali na nossa gramática, tá? Então, este aqui, no caso, é o nosso Lexer em... Opa, foi errado. O nosso Lexer. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Acho que eu fechei o arquivo. Tá aqui. Então, esse aqui é o Lexer, tá? Nós estamos estudando o JFlex. Opa. E aqui, o que vem a ser esse IACC? Vocês pesquisaram,
E ele também, aqui nele, nós vamos definir nesse IACC, ele nos auxilia a gerar ele gera, né, o gerador de analisador. Ele analisa o Lexus, não é? Não, ele faz o analisador sintático. Ah, é verdade. Ele gera o sintático. Nós não vamos mexer com esse, que esse daqui... Opa, aqui tá feio esse analisador com Z. Nós vamos usar aqui, este analisador sintático em questão aqui, foi feito na linguagem C. Nós usaremos um que é feito em Java, que é o CUP, tá? Então, esses foram os precursores dos geradores. Então, quando os projetistas de compiladores precisavam criar mecanismos de criação de outros compiladores de forma mais rápida e até pudessem ensinar a outros profissionais a como desenvolver um compilador, eles criaram o Lexer e o IACC para auxiliá-los, né, nessa capacitação de novos projetistas de compiladores e até para ensinar as ferramentas, ensinar como gerar esses compiladores. E aí nós usaremos o JFlex, que é similar ao Lex, só que é feito em Java, e o CUP aqui, que é similar ao IACC, tá? Então, basicamente era isso. Eu aceitei a pesquisa de vocês, o que vocês vieram a colocar lá. Tudo bem? Então, era essa a nossa prova aí que vocês desenvolveram. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a prova? Já viram a nota de vocês? Já. Ah, tá bom. Já. Vi, Tá, já vi. Não gostei, mas vi. não gostou, mas tem um segundo bimestre que você vai melhorar. Eu acredito nisso. Desculpa sair um pouco do tema. Quantos alunos são matriculados aí? Matriculados, olha, na realidade, em torno de uns... Olha, em torno de uns 20. 20. Hoje aqui nós estamos ao vivo hoje com apenas 5. Eu não sei, o Ricardo que está perguntando, né? Eu mesmo Ricardo, perdi sua aula da semana passada. Você perdeu? Eu perdi a aula, mas eu já vi ela gravada. Não, mas você viu que estava o link lá, né? Não, sim, vi todo. Ah, não, tudo bem, opa. Não, então, Entendeu? Mas eu sei que assim, a gente acaba muitas vezes nessa situação na vida da corrida, aparecem alguns compromissos de última hora, nos atrapalha um pouquinho, né? Não, Mas como eu verdade. mencionei, né? Para vocês aí, a aula que nós estamos conversando aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, ou até tenham perdido, vocês poderão assistir. Eu sei que assistir é diferente de participar, né? Participar é bem mais atrativo do que assistir uma gravação, mas tá lá para auxiliá-los. Fica lá. E auxiliou Fica lá, bastante. exatamente. Vocês até podem, em alguns momentos, acelerar um pouco a aula, né? Vocês sabem lá no YouTube, vocês vão apertando lá para... A cada 10 segundos ele vai avançando, né? Vocês podem fazer isso também. Eu só tive problema de fazer o analisador lá, a instalação NetBeans e tal, deu um BOzinho, mas nada demais. Mas ajudou bastante. Mas você conseguiu? Então, consegui chegar no final, aí deu um probleminha. Até agora não consegui resolver. Mas depois eu entrei em privado. Você tenta resolver que na próxima aula eu quero que todos estejam aí prontos. E a gente vai deixar todo mundo vai ter que estar com o NetBeans configurado. Isso. Porque é uma das nossas atividades avaliativas desse bimestre, né? Então eu preciso que todo mundo esteja aí com o computador apto para instalar o NetBeans. Lógico, para instalar o NetBeans antes tem que instalar o JDK. Lembrando que o NetBeans, o que nós estamos usando aqui é a versão 8.2. Oi. Tô tendo dificuldade de instalar ele porque o Java não está aceitando o Java que eu tenho. Não está aceitando? Você fez o download de qual versão? O novo. Aí ele está pedindo do 7. E o 7 eu não consigo achar o Java 7. Você tem que baixar certinho o NetBeans 2.8.2, mas enfim, ele tem que ser o passo a passo. Vamos fazer o seguinte, vocês vão deixar tudo pronto aí para semana que vem nós vamos ver isso aí. O que eu peço para vocês, né? Caso o computador de vocês... Vamos imaginar que vocês estão usando o NetBeans mais novo, já tem. Ou estão usando Eclipse, usando algum desenvolvimento aí de vocês. Vocês também podem pegar o VirtualBox, que é o gratuito, e criar uma máquina virtual instalando o Java. Também é uma alternativa. Porque daí você isola a sua máquina, faz os testes lá para instalação, né? Porque algumas pessoas acessam banco e a gente talvez tenha que usar uma versão de Java, que talvez o banco argumente que já está mais atualizado. Mas é possível tudo parametrizá-lo, né? Mas é interessante que vocês, deixando essa máquina virtual pronta, possamos instalar nela também, caso a máquina de vocês tenha espaço. Se não, a gente instala na máquina mesmo, né? Não tem problema. Mas essa versão aí, tem que olhar lá no JDK, tem versões anteriores, deixa eu olhar aqui.
Vou olhar aqui no site deles. Mas eu acho que temos versões lá. Que eu não- Porque assim, o Eclipse, ele aceitou o JDK 14, né? Ele aceitou, eu Certo. consigo trabalhar nele. Mas o outro não, ele pede para baixar o Java 7. E eu não consigo achar esse Java 7. Muito bem. Você tá com o computador que você usa aí que está com esse problema, né? Você usa agora. Você está usando ele agora, hein? Você quer ver ele agora? Você tem. Já deixa ele mais ou menos pronto aí que eu vou dar uma olhadinha e ver como é que é a mensagem que ele está aparecendo. Enquanto isso, nós vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Vocês conseguiram ler uma outra questão importante, tá? Nessas nossas aulas, é que vocês tenham lido aí a sessão que estaremos falando sobre ela, né? Vocês conseguiram ler a sessão 3.2? Eu dei uma lida. Vou fazer só um adendo. Por conta da prova, eu acabei baixando aquele livro que você pegou, uma questão do Ivan Cart lá. Certo. 300 páginas dele. Aí eu tô me guiando um pouco também por ele, entendeu? Eu imaginei que seja uma das suas referências, provavelmente dá para poder. Eu acabei baixando esse do Ivan. Perfeito. Você baixou do Ivan? Também. Do Ivan Ricard, né? Tá, o Ivan Ricard. Da qual você tinha introdução Introdução à compilação. Isso. Sim, ele é legal. Então, o também que você pode olhar, eu não sei se eu acho que eu nem mostrei para vocês direito, mas a referência que fica no finalzinho da aula, deixa eu até mostrar agora aqui para vocês, aqui uma boa sugestão também. Eu acho que vocês encontram livros. Por mais que a gente vê as videoaulas no YouTube, mas o livro ainda acaba sendo mais explicativo em algum momento. Então... querendo ou não, esse é um tema complicado, e dependendo da abordagem dos autores, a gente fica talvez até mais confuso em alguns momentos. Tem alguns vídeos aí que o cara meio que compila muita coisa e você fica meio boiando. Eu preciso entender cada ponto que ele tá falando. Então, sem dúvida. Aí eu tenho que voltar. O livro explica. Mais passo a passo. Esse livro aqui do de Lamaro aqui também é interessante, como construir. Esse primeiro aqui é o best-seller, né? Vamos dizer assim, é um dos primeiros. Eu tenho, inclusive, essa versão 95, tá? O livrozinho aqui do compilador de princípios técnicos e ferramentas. Esse é um livro complexo. O nosso livro, o livro que a gente usa da Croton, ele usou como principal referência esse número 1 aqui, tá? Ele criou o livro em cima deste 1 aqui, o conceito dele. Mas é um livro mais pesado a leitura, né? Assim, ele mais... Até a letra dele é pequenininha, as páginas cabem muito conteúdo. Uma bíblia mesmo. Aí, nesse sentido, esses outros aqui em português eles são mais sucintos, mas são interessantes porque tem uma visão mais prática em alguns momentos, que a visão teórica talvez nos deixe um pouco mais confuso. Mas beleza, ótimo. É isso aí mesmo, tem que de vez em quando correr um pouquinho e verificar outras possibilidades. Quem sabe aí temos um outro criador aí de uma linguagem. Você sabe que aquele brasileiro criou o Elixir, né? Elixir, né? Lua também, né? E o Elixir é uma linguagem funcional com bastante fama. Inclusive, sabe que a linguagem Elixir, qual aplicativo foi criado em cima dela? Não. Vocês têm noção? O WhatsApp. O WhatsApp. Sério? Sério. Então, o WhatsApp usaram o Elixir, que foi um brasileiro que desenvolveu. Criaram pelas funcionalidades que ele trouxe ali embaixo. Eu não sei se integralmente, porque o aplicativo tem a versão que nós vemos, que é a front-end, né? E tem um back-end também, né? Eu não sei se todo ele ou só foi o back-end, mas o WhatsApp utilizou, sim. Foi criado, isso que eu já li, né? Já utilizou o Elixir. Tá, o Brasil tá bem. Ele foi bem nessa história, né? Muito bem. Assim, vai lá, desculpa, pode continuar. Tudo bem. Então, vamos só voltar aqui. Nesta sessão 3.2, tá? Que vocês têm o compromisso de ler aí. Basicamente, na sessão 3.2, vocês já estão vendo aí, fala sobre o analisador semântico. Só que aqui, com o passar do tempo, o analisador semântico, qual o objetivo principal? O que é semântica? É quando a gente define uma variável, né? Uma variável. Aí essa variável, ela tem um tipo de dados, tá? Esse tipo de dado, ele vai ser conferido caso estejamos utilizando uma regra diferente no código.
Vamos olhar aqui. O que nós definimos aqui? Nós definimos aqui A e B do tipo inteiro, certo? A e B do tipo inteiro. Se é do tipo inteiro, nesse momento aqui que eu estou atribuindo um valor para B, se eu colocasse isso aqui, ó, isso daqui não é número, não é verdade? B5 não é número, né? Talvez fosse o número hexadecimal, né? Mas não é a questão. Nós não estamos trabalhando no hexadecimal. Mesmo porque eu defini que ele é inteiro, né? Não é hexadecimal. Inteiro, isso aqui não é um número inteiro. Então, qual a missão do analisador semântico? Analisar, né? Evidente, analisador, né? Se o que eu declarei aqui como inteiro, se eu estou usando no meu código outra atribuição que não seja inteiro. Ok? E aí nós temos a seguinte situação. Se nós observarmos aqui, nós temos aqui uma leitura. Nós temos o valor A e o valor B. Aí leu aqui, ó, read A. O que a pessoa digitar aqui poderá nos causar uma falha também, tá? Se a pessoa não digitar um número inteiro, vai dar uma falha, tá? Mas vamos imaginar, né? Nesse contexto, ele digitou uma informação que não é um número inteiro. Aqui está correto. Neste momento aqui, que eu tentar multiplicar um valor que não é número vezes número inteiro, ele vai dar um erro. Aí, dentro do código de vocês, nós veremos o seguinte, que nós temos, quando definimos nosso analisador semântico, por a missão dele ser basicamente observar se os tipos de dados que estão no nosso contexto foram declarados e estão sendo usados de forma adequada. Então, se estão sendo usados de forma adequada, o analisador semântico não dará erro. Quando a gente trabalha em códigos em que existem muitos métodos agregados, eu vou parar aqui só para mostrar um outro exemplo para vocês. Rapidinho, tá? Só aumento. Opa. Tá, eu vou só transferir aqui. Vou criar aqui um projeto, exemplo para vocês. Então, nossa aula é hoje a aula 8. Eu vou criar aqui, nessa aula 8, aliás, não criei classe nenhuma, vou criar uma classe aqui, a classe principal. A classe principal é essa. Para que ela possa ser executável, nós temos que ter um método aqui. Método void main. Opa. Beleza. Criamos um método aqui, temos outro método aqui. Public, static. Sempre parando. É, 12. Muito bem. Aqui eu já fiz direto para vocês, só vocês verem. Então, aqui dentro, lógico, quando nós trabalhamos em um ambiente de uma classe, por exemplo, em Java, nosso compilador, o analisador semântico, ele vai ver o seguinte, ó, eu tenho uma variável aqui, ó, nós temos o valor como uma variável, ela pertence a este contexto aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui uma variável, ó, valor. Essa variável é o valor do tipo inteiro, recebeu 10. Então, nesse momento aqui, é evidente que a própria ferramenta já tem um analisador aqui, observando o que eu estou fazendo. Ó. Se eu colocar aqui um valor, observem, isso aqui não é um valor inteiro, correto? Então, nós temos um analisador léxico já trabalhando direto aqui no nosso código, quando eu digito, que já me analisou. Falou o seguinte, você declarou ela do tipo inteiro. Agora você está tentando atribuir um valor que é uma literal. Observe lá, uma literal que está sendo atribuída a um valor inteiro. Está com erro. Talvez a mensagem não esteja clara, mas é um erro que o analisador semântico já a encontrou. Desculpa, o erro é porque eu não fechei aqui. Agora ele vai dar um erro. Agora ele deu o erro que a gente queria ver. Olha lá. Observe, incompatibilidade de tipos. String não pode ser convertido para inteiro. Então, o analisador léxico, semântico, já observou
que eu declarei essa variável do tipo inteiro. E agora eu quero atribuir um valor, uma string, então não é possível, já deu erro. Outra questão, quando a gente fala, este método aqui é um escopo. Dentro desse escopo, o valor é do tipo inteiro. Neste outro método aqui, que nós temos um outro escopo, um outro objetivo, o valor aqui em questão, essa variável é do tipo string. Aqui eu posso inserir um string nela. Ó. Observe, 10 libras. 10 libras equivale a bastante reais, né? Libra esterlina. Então, nós temos aqui, nesse contexto, o analisador semântico já observou que eu declarei, observa o mesmo nome, a mesma grafia. Só que dentro desse contexto aqui, eu defini uma variável do tipo string. E eu estou adicionando aqui, o analisador semântico já observou. Aqui também, eu tenho o mesmo contexto. E consigo aqui observar que eu digitei um valor inteiro. Nesse sentido, antes de compilar, o analisador semântico já consegue me avisar desses problemas. Agora, eu posso também solicitar que o usuário informe isso para mim, né? Vou fazer uma entrada por usuário. Opa. Uma entrada por usuário. Então, aqui nós temos a entrada prevista por usuário. Você tem que só declarar aqui um momentinho. Muito bem, aqui nós temos uma entrada. Então, aqui o valor vai receber o next int. Ó. Já estou falando que vai vir um valor inteiro aqui para ele. E aqui eu vou solicitar. Ó. Digite um valor. Então, tá. Eu não digitei para o usuário que tem que ser valor inteiro, só pedi para digitar o valor. Eu vou executar aqui. Ó. Tá tudo correto. Vou executar. Não analisou, não encontrou. Ué, não está achando? Quem eu preciso? Tá lá. Observe, vocês estão conseguindo ler que está bem pequenininho. Digite um valor, né? Aí eu vou digitar aqui, ó. Digitar bola. Bola não é um valor inteiro. Vou dar um enter aqui. Observe o erro que ele executou aqui. Ele executou um erro mencionando que houve uma entrada de um input, uma exceção de input misterioso, né? Porque o meu analisador, a minha árvore de símbolos do meu analisador semântico indicou já para o meu, no caso aqui, para a máquina virtual Java, que este valor aqui que ele está aguardando é um valor inteiro. Como eu dei até o nextInt aqui como método para pegar no meu teclado valores inteiros, só que digitei um texto. Então ele já apresentou uma falha aqui e um erro nesse sentido, tá? Então, o analisador semântico ele poderá estar dando erro antes de nós terminarmos o código, ou até depois, quando vocês viram aqui, que nesse momento aqui, se eu tentar inserir um texto, ele já vai me avisar que está errado, que isso daqui não é um valor inteiro e não pode ser convertido. Tudo bem? Então, o principal objetivo é analisar se a variável declarada está sendo empregada com o mesmo tipo de dados e observar por escopo, por contexto. Então, nesse escopo aqui, o int, no caso aqui, desculpe, o valor é do tipo inteiro, int. E neste outro escopo aqui, o valor é do tipo string. Tá? Basicamente, esta é a missão do nosso analisador semântico. Muito bem. Então, nesse sentido, como nós temos aqui, até menciona que o coração é o analisador sintático, né? Nós temos dentro do nosso compilador os analisadores. O sintático, temos uma gramática livre de contexto que gera ali as nossas a sintaxe do processo. O que é a sintaxe? Quando nós vimos aqui o código, vou voltar aqui de novo, tá? Não fiquem tontos aqui. Muito bem, isso aqui é uma sintaxe, ó. Eu coloquei a palavra public, static, void, main. Se eu suprimir essa palavra aqui, não, essa palavra não vai dar, eu suprimir essa palavra aqui, olha que já deu um erro, isso aqui é um erro sintático, porque eu não estou seguindo o padrão da linguagem, tá? Isso daqui, public, eu coloquei public, isso aqui, o analisador léxico vai identificar que não é uma palavra reservada, tá? Então isso aqui, palavra, analisador léxico, palavra, analisador léxico. Estrutura, analisador
sintático, é a estrutura do meu código. Está faltando uma palavra aqui. Este é um erro do meu analisador sintático. Declarei uma variável do tipo inteiro e insiro um valor, uma string, é um erro semântico, analisador semântico. Então, aqui, neste erro aqui, sintático, existe uma gramática regular, que ele vai... Aliás, desculpe, a gramática livre de contexto. A gramática regular só identifica palavras. A gramática livre de contexto, que consegue identificar estruturas para mim, identificou que está faltando uma coisa aqui, está faltando uma palavra. Então, voltei o void, parou, acabou o erro. Então, isso daqui, o meu analisador sintático, via uma gramática livre de contexto. Qual foi a ideia, então? Se eu consigo gerar já, nesse sentido, a minha gramática livre de contexto, consigo gerar o analisador sintático, foi desenvolvido na ideia, essa ideia aqui, ó, definição do analisador sintático dirigido pela sintaxe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar, então, o meu analisador semântico dentro do sintático via algumas derivações da minha gramática. Então, eu vou dar alterando um pouquinho minha gramática, para que nessa gramática eu também, criando rotinas específicas, eu consiga acoplar o meu analisador semântico interno ao meu analisador sintático. Então, esse é o conceito, por isso que é o nome definição dirigida pela sintaxe. Então, esta definição aqui é uma definição simples do que é o analisador semântico. Então, o analisador semântico, a fase de análise semântica de um compilador conecta as definições das variáveis com o seu uso. Verifique se cada expressão tem um tipo correto e traduz a sintaxe abstrata em uma representação mais simples e adequada para a geração do código de máquina. Nesse sentido, o analisador semântico também pode, depois quando nos veremos na fase de síntese, e já quase os últimos passos para que possamos gerar um executável, que esta parte de organização do código, que nós teremos até um otimizador de código que veremos depois, como ele funciona, então ele vai estar ajeitando para que as variáveis com os tipos de dados referentes a elas possam já ficar mais ou menos alocadas, até para que possam ser implementadas para a máquina. Saibam, uma variável string, uma variável do tipo inteiro, ela é uma variável que ocupa menos bytes que uma variável do tipo float, que é um número com vírgula. Convenhamos, o número double, por exemplo, o número float com vírgula, é um número que ele vai ter mais espaço de armazenamento que o número inteiro. Então, por esse motivo, quando você induz o analisador semântico a agrupar esses tipos de dados para que na fase de alocação de máquina mesmo nós possamos identificar na memória RAM, né, a alocação de memória conforme o tipo de dado definido. Alguém fez uma pergunta aí? Não, que estava atrasando um pouco o áudio. Você estava falando sobre inteiro e float, double, né? Isso. Mais ainda, por isso que é interessante, porque no começo da programação, normalmente a gente às vezes coloca o número bem largo, né? Exato. Isso aí ocupa memória. Ocupa memória. Mas hoje em dia tem muita memória, a pessoa nem desconfia que aquilo está ocupando memória, pela capacidade de processamento que nós temos hoje. Muito bem. Mas no meu caso, aqui eu trabalho com Arduino, eu preciso o máximo possível, porque são kilobytes, não é megabyte nem gigabyte. É kilobytes que eu trabalho, eu não posso explodir essa memória, senão tem que comprar um hardware mais, né? Vou gastar mais dinheiro depois comprando um hardware. Exatamente. Muito bem observado, Ricardo. Na verdade, quando a gente trabalha em programação embarcada, que são dispositivos que não têm tantos recursos de hardware assim disponíveis, qualquer um byte errado aí alocado de forma incorreta pode nos trazer transtorno. Evidente, no computador a gente talvez não ligue muito. Entre aspas, sabe por que eu falo entre aspas? Quando você está programando, criando um software front-end. Mas se você está definindo uma aplicação back-end no servidor, com milhares de conexões, milhões de conexões simultâneas, que cada conexão tem uma seção, e essa seção vai definir as variáveis de ambiente delas, conforme as variáveis que definir, você pode também... o servidor vai ter que ser muito parrudo para aguentar rodar tanta aplicação. Então, muitas vezes, a otimização de código, né? Quando pensamos em um aplicativo que vai usar milhões de pessoas poderão usar simultaneamente, faz parte também interessante essa alocação de recursos, que é quase uma programação aplicada. Oi? Outro exemplo, só para fechar aí, para tomar um tempo, é a questão militar da aviação, por exemplo. Aquele sistema dos aviões é altamente assim, feito por vírgula para consumir o mínimo possível, ainda mais militar, se for ainda mais avião militar, esse tipo de coisa. Estava vendo uma série, o cara falando sobre isso.
Exatamente, bem observado. É um embarcado mais ainda dependente aí dessas análises aí. Cada coisinha tem que estar no lugar dela certinho. O mínimo fazer o máximo com pouco, digamos assim. Exatamente, o máximo com pouco. O engenheiro, vocês que serão engenheiros, isso aí é uma palavra-chave para ter sucesso. Fazer o máximo com pouco. Quem conseguir isso, conseguirá criar soluções aí bem proveitosas, e o mercado sempre vai estar atrás de profissionais dessa forma, né, que consigam produzir o máximo com pouco, né? Mas é uma questão realmente que temos que trabalhar nesse sentido aí quando pensamos em programação. Muito bem. Então aqui, nós temos então, nesse sentido, aí o livro traz para a gente essa definição, né? Que é a tradução dirigida por sintaxe, nós temos a definição dirigida pela sintaxe e esquemas de tradução. Na minha opinião, essas duas coisas estão interligadas. Por que estão interligadas? Quando a gente pensa aqui, estamos definindo aí os tokens da nossa gramática, a gente vai colocar na gramática, quando a gente fala, ó, esquema de tradução, é colocar na gramática algumas atributos que serão identificados para a gente qual tipo de dados que estão sendo trabalhados para que o analisador semântico consiga trabalhar de forma mais adequada, tá? Então, dê uma lida nisso aí que a gente vai tentar conversar com vocês para a gente tentar observar isso aqui depois na prática lá no nosso exemplo do compilador, tá? Então, o esquema de tradução, a gente vai estar colocando propriedades na nossa gramática, naquelas gramáticas que estão gerando ali o analisador sintático, vamos colocar lá algumas marcaçõezinhas para que possamos identificar qual tipo de dados estamos trabalhando. E quando a gente fala definição dirigida pela sintaxe, também faz parte da gramática, tá? E aí, nesse sentido, definição dirigida pela gramática, estaremos encostando esses dois itens aqui. Nas anotações de tokens de forma sintetizada, a avaliação da regra semântica de cada nó é adotada de baixo para cima, ou seja, da folha para a raiz, ou herdados, quando a gente passa o valor semântico virar de um superior, ou do pai, ou do lateral do irmão, né? Então, o que vem a ser esses exemplos de sintetizados e herdados, quando estamos pensando na gramática? Aqui nós temos um pequeno exemplo, né? Nós temos a entrada, o analisador léxico, o fluxo de tokens, o analisador léxico está olhando os tokens por token sendo encontrado, escaneando todo o nosso código-fonte. Perfeito, já achou os tokens. Analisador sintático, via uma linguagem livre de contexto, vai identificar a árvore gramatical, ou seja, as derivações que estão ali dispostas, se essa derivação pertence à minha gramática, se o que está feito ali segue a minha sintaxe. Na semântica, então, é feita apenas uma marcação. Nessa marcação, observem que essa marcação val é uma marcação indicando que está ligada a símbolos não terminais. Então, o val está ligado a símbolos não terminais. Os símbolos não terminais, a derivação dele poderá vir de um símbolo terminal. E o símbolo terminal, ele faz essa marcação aqui lexical. Esse lexical, esse 2 aqui, é um lexema, ou seja, o que ele encontrou no código. Então, esse valor aqui, a gente vai sintetizar. Quando é sintetizar, é o seguinte, é que aqui ele não mencionou, só vou mostrar lá um exemplo para vocês, rapidamente. Deixa eu abrir aqui o meu Word que vocês estavam vendo. Então, nós temos dois, sintetizados e herdados, né? Então, vamos lá. Aqui, nós temos, então, um exemplo, tá? Um exemplo de código. A recebe 10. E B recebe 20. Esses aqui são produções, tá? E daqui é o identificador e aqui é um valor que foi atribuído. Perfeito. Soma recebe A mais B. Ponto e vírgula. Muito bem. Neste item aqui, nós temos uma gramática, tá? Essa gramática nós tivemos aqui. Esse aqui é o identificador, correto? O identificador foi atribuído o valor 10. Se nós fôssemos criar um analisador semântico e a regra de derivação fosse incorporada no nosso código, isso aqui se caracteriza, então, observe que diretamente eu estou atribuindo a minha variável, né? Diretamente, eu estou atribuindo à minha variável o valor 10. O 10 já está indo ali direto, não tem nenhuma situação a ser observada. Eu vou olhar, declarei a variável A, então aqui, vamos colocar aqui, ó, em cima está int A e B e soma. Beleza. Definimos aqui o padrão. Opa, desculpa. Vou até dar um enter aqui só para subir aquele texto, só para vocês olharem aqui, focando aqui.
Então, aqui nós definimos nossas variáveis, correto? Definidas as variáveis aqui. Definimos as variáveis. E nessas variáveis, então, o que ele mencionou lá? Nós temos esquema de tradução, beleza? Nós vamos adicionar depois na gramática as marcações para que possamos verificar esses símbolos que foram trabalhados. E aí nós temos aqui apenas duas situações que temos que identificar. Quando nós definimos de forma sintetizada ou de forma herdada. Quando sintetizado, a minha produção prevê que eu já estou adicionando direto. Ó. Eu declarei ele o tipo inteiro. E aqui eu estou adicionando ele, o 10 direto. Então aqui, neste sentido aqui, é uma definição sintetizada, né? Porque aqui eu já estou adicionando nele direto o meu dado. Então está sintetizado. Ó. Aqui também, ó, sintetizado. Eu não preciso reanalisar o código. Eu já estou vendo direto, estou já inserindo o valor 20 nessa variável. Então, o meu analisador semântico, direto já sabe. Isso aqui é um número inteiro. Então, está adicionando direto, automaticamente é sintetizado. Quando a gente fala herdado, é isso aqui, ó. Isso aqui é herdado. Por que é herdado? Porque eu tenho que olhar... Aqui até que ficou junto, mas vou colocar assim, ó. Int, soma e A mais B. Muito bem. Por que é herdado? Porque o soma aqui, o meu analisador semântico vai ter que observar primeiro se o que está em A é inteiro e se o que está em B é inteiro, para depois eu saber se o valor que foi atribuído aqui está correto. Então, esta soma aqui depende de A e B. Então, quando há uma definição desta forma aqui, de forma indireta, a gente fala que é herdado, porque ele vai ter que verificar dentro das derivações os itens superiores para saber se esses itens são mesmo os números inteiros, tá? Basicamente, é esse contexto que vocês devem entender quando falamos sintetizados e herdados. O herdado, quando ele tem que analisar itens da árvore, as ligações lógicas que nós definimos, o analisador semântico observou, e nessa situação, se nós fôssemos fazer esta análise, nós temos que olhar que o A é do tipo inteiro e o B é do tipo inteiro. Então, se a soma dos dois valores estão corretamente informados como inteiro, soma também não vai dar erro, o meu analisador semântico estará livre deste erro. Mas para que ele faça isso, ele vai ter que verificar nessa hierarquia se A e B estão com valores corretos. Tá? Então, basicamente, é essa diferenciação que vocês têm que olhar aqui, quando olham essas definições dos atributos, dos conjuntos de atributos associados ao token, se eles são sintetizados. A avaliação da regra semântica, cada nó é anotada, então já anotei e já atribui o valor, ou quando são herdados. O valor semântico do nó é definido pelo nó superior, então eu tenho que olhar se os valores que eu estou atribuindo nesta soma estão adequados, né? Se faz parte da hierarquia, se as duas informações são realmente inteiras. Tudo bem? Então aqui, nesse exemplo aqui, nós temos essa definição aqui, é uma definição dele já trabalhando de forma sintetizada, e quando nós falamos usamos símbolos não terminais, aqui é da hierarquia. Nós temos que olhar os valores que estão sendo atribuídos aqui. Herdados, né? Então, o herdados é quando nós temos que observar nessa variação os valores que estão sendo transmitidos, se estão de acordo com o que foi definido, tá? Então, as regras semânticas, elas podem gerar código, que eu estou gerando código aqui para que eu possa auxiliar quando estiver traduzindo para a linguagem de máquina, a minha fase de síntese. Eu posso salvar informação da tabela de símbolos, tá? A tabela de símbolos ela é alimentada pelo analisador léxico, pelo sintático e pelo semântico. Os valores vão sendo alterados também, né? Conforme a gente vai lançando os dados, eles também são alterados. Emitir mensagem de erros, então essa também é uma das regras semânticas que o analisador fará. E usar outra atividade, no caso dessas outras atividades que eu mencionei, deixar o código mais propriamente dito, né? Para que ele possa estar sendo trabalhado na fase de síntese, tá? Basicamente, era isso que nós tínhamos nessa seção 3.2. Existe também lá na seção 3.2, se vocês dão uma lida lá, existe essa questão de erro. Os erros que eu mostrei para vocês aqui, né, basicamente, que eu mostrei exemplos aqui no código, este código aqui, foi para demonstrar possibilidade de erros, que os erros poderão estar dependentes de onde está o contexto da ação, se está neste bloco aqui ou no outro. E nessa questão eu posso também definir cada área desse meu código aqui, eu posso definir variáveis, né? Então eu vou definir outra aqui, ó, double valor. São todas diferentes, ó. Esta aqui, nesse contexto da classe toda, é diferente deste, que é diferente desse. Observe que a grafia é igual, né? Mas são todas diferentes. Para eu trabalhar com esta aqui, dentro aqui do meu código, eu tenho que usar uma palavra reservada.
chamada this. Quando eu uso a palavra this, eu estou... deixa eu ver aqui. Tá. É que ele quer que eu defina ela como static. Não, vamos colocar ela como pública. Tá dando semântica, não está aceitando aqui eu inserir o código. Tá falando que não, a variável não pode no contexto usar ela aqui dentro. Mas tudo bem, depois a gente usaria ela aqui. Mas nesse sentido, eu poderia estar usando ela aqui fora pela palavra this. Diz eu defino que eu estou usando esta nesse contexto superior da classe, tá? Então, essas informações é que o analisador semântico estará cuidando de qual contexto eu estou tentando usar as minhas variáveis, em qual situação eu poderei utilizá-las, tudo bem? Então, basicamente, a nossa aula era isso para mostrar para vocês. Aí eu solicito aí que vocês leiam aí na próxima aula, sessão 3.3, deixem o material para vocês, aliás, o ambiente, o computador ali, o NetBeans instalado. Isso, o NetBeans instalado. Vejam até onde vocês conseguem configurar, que a gente vai deixar todo mundo redondo nesse dia. Perfeito. Além disso, então, vamos... próxima aula, então, a gente vai fazer a questão anterior, né? Isso, vai ser só a parte prática de configurar o NetBeans para que possamos deixar essa estrutura apta para que geremos os nossos analisadores. Tudo bem? Beleza. Então, a missão da próxima aula é deixar o computador pronto, NetBeans, ler a sessão 3.3 e entregar as atividades, tá? Vocês têm atividades aí para serem entregues, né? Você colocou a atividade 7 e 8, né? Que é da 3.1 e 3.2. Tá na sessão 3.1, tá? Tá na sessão 3.1. Não, tá, verdade. 3.1 tá certo. Isso. São duas Aí atividades que você deixou. São duas, isso. Até amanhã para mandar, tá? Avise os colegas que não estão na aula. Vamos manter, como eu mencionei, esse bimestre nós temos que manter aí nosso calendário de envio das atividades de forma correta para que eu possa já lançar as notas de vocês também. Assim que eu receber a atividade, fechando a atividade, eu vou poder lançar as notas. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá jóia. Conto com professor. a presença de vocês na próxima aula. Chame os demais colegas para participar, para que a gente possa seguir com nossas aulas aqui. Ok? Tá bom. Até talvez, Ok. parece que o momento presencial até que ele volte. Talvez ele volte nesse mês, talvez, né? Se voltar, tudo bem. Caso contrário, continuaremos por aqui. Tá marcado para 18, não tá? Tá marcado. Pode mudar, né? Pode mudar. Tudo pode mudar. Pode mudar, pode mudar. Verdade, pode mudar. Mas então tá jóia. Uma boa noite. Boa noite. E atenção nas atividades. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.